O Project TV entrevista Marcel Leal. Marcel, que é consultor e especialista em gamificação. Oi, Marcel, tudo bom? Tudo jóia, creio de você. Tudo bem. Um prazer recebê-lo aqui no nosso Project TV. Prazer é meu, obrigado pelo convite. A primeira coisa que eu gostaria de conversar com você é sobre tendências, né? E aí, lendo sobre tendências de comunicação e de gestão nas empresas, nós entendemos que a gamificação é uma das tendências aí para os próximos anos. Em contrapartida a essa tendência, a gente tem ainda alguns gestores e alguns profissionais que não sabem exatamente o que é a gamificação e como ele pode aplicar esse conceito na empresa dele. Você poderia falar um pouquinho disso pra gente? Claro. Gamificação, na verdade, é uma palavra nova para um conceito antigo. Né? Que é quando a gente é criança, por exemplo, e brinca de pular as rachaduras da calçada. É desse sentimento que a gamificação trata. Então é pegar alguns elementos lúdicos de games. Quando a gente fala gamificação, sempre vem na mente digital, videogame, né? Mas não só isso. Então você tem outros elementos de games, de mecânicas de game, que você pode aplicar no seu dia a dia, na sua rotina, tirando esses elementos do contexto de game e aplicando no mundo real, né? Na situação real ali do cotidiano. E isso vem crescendo, né? As pessoas estão percebendo que isso trabalha o engajamento das pessoas, dos funcionários, tanto no RH quanto na comunicação interna mesmo. Tá, e aí falando em RH, em áreas, em comunicação, dê pra gente um exemplo prático, assim, como que eu posso aplicar a gamificação na minha área de RH, em quais situações, na minha área de comunicação, como que eu posso trazer o seu conceito de gamificação para a minha empresa? A gamificação, antes de ser sobre jogos, ela é sobre pessoas. Então, o ideal é você entender muito bem qual é o seu público. É o primeiro passo para entender como é que você vai aplicar a gamificação na sua empresa. Então, eu estou falando com uma equipe de vendas, eu estou falando com uma equipe de chão de fábrica, estou falando com o pessoal de RH, enfim, mapear bem quem são esses colaboradores para poder entender quais são os gatilhos que a gente vai acionar como motivadores para engajá-los numa experiência mais lúdica, mais divertida dentro da empresa. Recentemente a gente fez um treinamento para uma equipe de vendas na Fini. E foi super bacana. Então a gente passou todo o conteúdo de valores e objetivos da empresa através de uma dinâmica de treinamento de 4 horas, onde a gente tinha uma historinha amarrada ali de super-heróis, envolvia as pessoas até com adereços físicos mesmo. Então os vendedores colocaram capas de super-herói, se paramentaram todo, então causou uma imersão neles e você passa o conteúdo de uma forma bem mais tranquila, bem mais divertida. E isso aumenta a retenção, né, do treinamento. Então as pessoas acabam associando outros sentimentos, outras memórias com aquele conteúdo. E eu posso fazer um game considerando um game sobre o mesmo assunto, considerando os diferentes públicos internos que eu tenho? Dá para a gente pensar em algumas dinâmicas comuns a vários tipos de público. Você tem alguns elementos, a gente chama de PBL, né, que são os pontos, badges e leaderboard. São 3 elementos básicos que estão presentes em qualquer, 99% das experiências de gamificação, esses elementos estão presentes, que motivam, que servem para basicamente 100%, quase todas as pessoas são motivadas por esses elementos. Mas é um nível muito raso de gamificação. Você consegue aprofundar um pouco mais a experiência, se conhecer bem o público e aí começa a pescar outros tipos de dinâmicas, de mecânicas de games para poder engajar mais os colaboradores. Conhecer seu público é a primeira estratégia, né? É a primeira etapa de qualquer estratégia de gamificação, até de comunicação. Sim. Né?
para poder atingir o público de uma forma mais assertiva, mais correta. Né? Sim, até porque o game, quando ele é bem estruturado, ele é bem feitinho, ele acaba sendo intuitivo, né? Independentemente da idade desse público de interesse, da faixa etária, de nível profissional, você consegue trazer uma dinâmica meio intuitiva para esse colaborador, não? Sim, quando a gente conhece bem, né, o perfil das pessoas, a gente consegue até prever um pouco do comportamento delas. Quando a gente faz um trabalho com as empresas de entender os colaboradores, eu particularmente adoro conversar com as pessoas, então eu vou pessoalmente e vou conversando com as pessoas. E aí a gente consegue mapear, tem vários estudos dentro da gamificação, tem vários estudos que dividem mais ou menos o perfil das pessoas enquanto comportamento como jogador. O mais famoso é o do Bartle, que é o que eu particularmente uso e é o mais rápido da gente entender. Que divide as pessoas em mais ou menos quatro grandes perfis, que são de competidores, que a gente falou, né, dos vendedores. Os socializadores, que são pessoas que usam o game quase como uma desculpa para socializar, para conhecer outras pessoas. A gente tem os conquistadores, que são pessoas muito parecidas com os competidores, né? Mas eles estão mais preocupados em realizar metas, em realizar missões. E o último são os exploradores, que são pessoas que são curiosas para entender qual é o mundo que você está propondo para elas, né? Então eles são as pessoas que vão descobrir missões secretas dentro do game, são essas pessoas que vão interagir com o game. E aí na primeira etapa, que é essa conversa, a gente mapeia mais ou menos quem são essas pessoas com perguntas e conhecendo. Não tem outro jeito de conhecer pessoas senão conversando com elas. Você faz uma imersão na empresa, né? Exatamente. Para entender o público com que ela está trabalhando. E aí a gente traça juntos, né, sempre a quatro mãos ali, a estratégia para fazer a coisa acontecer, para aplicar a gamificação de uma forma que encaminhar para um lugar mais bacana. E Marcel, quanto tempo demora para se desenvolver um game? Claro que a gente considera que existem níveis de complexidade, né? Vai tudo depender, na verdade, assim, a primeira etapa, que é conhecer o público ali, demora ali cerca de, sei lá, 15 dias, 20 dias, depende muito do tamanho da empresa também. Tem entrevistas presenciais, né, onde a gente bate um papo mesmo com algumas pessoas-chave. Até, dependendo do tamanho da empresa, a gente aplica um questionário online, um formulário, para ver se a impressão que a gente tem conversando com as pessoas se valida, se concretiza na população total. Então ali, esse primeiro mês é mais ou menos para isso. E aí, a partir disso, a gente vai traçar a estratégia. E aí ela pode ser uma estratégia mais analógica, onde você não dependa tanto de desenvolvimento, de tecnologia em si, né? E aí a gente está falando de tabuleiro, de jogo, jogos de carta, enfim. Porque o game, ele não precisa necessariamente ser só digital. Ele pode ser, você pode fazer uma ação com game fora do digital, do ambiente digital. Pode fazer fora do ambiente digital e demais. A experiência de gamificação não precisa nem ter um jogo em si. Na verdade, o conceito, a essência da palavra é exatamente essa. Você pescar os elementos de game e aplicar fora de um contexto real, no contexto de jogo. Então você não precisa necessariamente ter um game, né, com começo, meio e fim ali. Você pode aplicar alguns elementos dentro de, sei lá, um sistema de CRM, por exemplo, para uma equipe de atendimento ao cliente. Você pode ter alguns elementos ali de pontos, de barras de progresso, de alguns selos que eles destravam, outras funcionalidades na ferramenta, que não necessariamente são um jogo em si, né, sozinhos. É legal, muito legal a gente falar sobre isso, porque a primeira coisa que vem em mente das pessoas, quando a gente fala gamificação, é no digital, é no mobile. Isso, entendeu? Verdade. E na verdade não precisa, você pode aplicar um conceito de game numa dinâmica, por exemplo, de vendas. E você traz o conceito do game, ou num treinamento. Exato, é uma ferramenta, né? Ela não é uma plataforma, ela não é um ambiente, é uma ferramenta de engajamento. Então é um conjunto de técnicas que é onde você pega vários elementos de game e aplica isso num contexto no nosso caso aqui, no empresarial.
Mas pode funcionar para a saúde, por exemplo, pode funcionar para outros ambientes. Mas não necessariamente você precisa estar num ambiente digital. Esse conjunto de técnicas a gente pode aplicar num ambiente analógico, posso dizer assim, num treinamento de vendas, uma convenção de empresa para engajar, passar algum conteúdo, alguma coisa que seja relevante para a empresa passar. Campanhas de segurança em ambientes de fábrica, né? Eu acho que é bem pertinente também. Também, qualquer conteúdo, qualquer comunicação que você queira fazer para os seus colaboradores de uma forma mais leve, mais tranquila, mais divertida, você pode utilizar algumas ferramentas alguma estratégia de gamificação para isso. Isso é bem importante, né? Porque você é aquela memória que você pega um pouco pelo emocional, assim, se remete a outras situações com a gamificação, né? Exatamente, é um conceito bem de game mesmo, né? Quando você está imerso em um ambiente, você começa a enxergar desafios, problemas de outra forma. Então quando você sai daquela imersão que você causa no colaborador, nas pessoas, as pessoas saem com uma visão diferente sobre o problema e até com uma solução que estava ali na frente dela, né? Então é mais ou menos por aí que a gente caminha. E uma coisa legal que me ocorreu agora é que com a gamificação, eu como gestor, que estou aplicando essa técnica entre minha equipe, meu time, eu posso também, a gamificação, acho que de certa forma, ela possibilita que eu observe mais os perfis da minha equipe, porque às vezes você tem lá um perfil de líder, mas ele acaba ficando meio obscuro assim no dia a dia das dinâmicas de trabalho, né? Exato, você pode trabalhar uma estratégia mais de longo prazo, né, que consegue pescar essas habilidades, esses soft skills, né, que estão falando bastante agora. Mas são esses comportamentos, esses perfis, essas competências técnicas, tanto técnicas quanto comportamentais mesmo, né? Então você consegue pescar, mapear essas competências na sua equipe. E mais legal que isso até é incentivar as competências que você quer para a sua empresa. Com algumas mecânicas de game, aplicando uma estratégia legal de gamificação, você consegue fazer com que essa pessoa se destaque e puxe outras pessoas para aquele comportamento que você está esperando do seu colaborador, do seu funcionário. Agora, com relação a resultados, como eu mensuro ou como você, como consultor, pode me ajudar a entender os resultados de uma dinâmica em gamificação? Uma das etapas, né, da estratégia de gamificação é exatamente essa, de definir a métrica, até antes de entender qual é a narrativa que você vai usar para a sua equipe. Então, depois que você entendeu as pessoas, vamos definir quais as métricas, o que você quer melhorar como performance na sua equipe. E aí, a partir daí, a gente tem um baseline, né? A gente define ali juntos, a quatro mãos com a empresa, o que a gente vai trabalhar, uma equipe de call center, atendimentos diários, por exemplo, né? Sempre poucas métricas, não adianta a gente tentar mudar tudo de uma vez, porque já é difícil no dia a dia, né? Então a gente define quais são essas métricas e aí no decorrer do game, a gente vai sempre olhando essas métricas e aplicando, entendendo qual é o comportamento que vai mudar, mexer esse ponteiro de negócio da empresa e buscar os elementos de game que vão mexer nesse comportamento do colaborador. E sempre poucas métricas e passo a passo, não adianta a gente tentar pensar numa estratégia monstruosa onde a gente vai mudar o rumo da empresa. Não é assim que funciona. A gente tem que ir passo a passo, tentando entender um pouco o comportamento das pessoas, saber se as pessoas vão embarcar nessa experiência que a gente está propondo e ir caminhando e ajustando, fazendo o ajuste fino do game design depois. Eu sei que a gamificação é muito interessante para reafirmar conceitos como missão, visão, valores, para o time de vendas, para o pessoal de call center. Quais outros exemplos práticos você poderia trazer aqui para a nossa conversa? A gente pode, inclusive, fugir
do corporativo. Você tem exemplos de gamificação aplicados na pesquisa científica, por exemplo. Então você tem exemplos como o Foldit, que é um game, que é um puzzle de quebra-cabeças, onde você ajuda a decifrar como é que as proteínas se comportam para ajudar a desenvolver vacinas e descobrir novos elementos para combater doenças. E as pessoas se engajam nisso, né? Então a gente está falando de motivação. Um outro exemplo bacana, que teve um ROI bem legal, que foi um estudo de caso da Air Canada, que era de programas de fidelidade para o cliente. Então, o programa de milha aérea já é em si uma gamificação, né? Que você vai acumulando as milhas ali. O que eles fizeram foi dar um passinho além ali e colocar badges para as pessoas destravarem dentro do programa de fidelidade deles. Então, a pessoa que fazia check-in no aeroporto de Nova York, Paris e, sei lá, Roma, ganhava um badge específico para isso. Isso deu super certo, era um programa experimental de 3 meses e virou um programa meio eterno na empresa. O mais bacana foi o dono, o CEO da Air Canada dando o depoimento dele, falando que melhorou a comunicação dele da companhia com os clientes. Então era mais fácil para a companhia explicar qual é o comportamento que eu espero do meu cliente. Antes ele tinha que explicar, de fazer escala, de voo de escala e tal. Hoje ele só solta um badge no programa de fidelidade e as pessoas já entendem o que eles têm que fazer ali. Um outro exemplo também legal, que a gente estava falando de não estar exclusivo no digital, né? É uma ONG da África, na África do Sul especificamente. O projeto chama Play Pump, que eles levam água potável para as comunidades mais remotas, que elas não têm acesso à água potável e dentro da comunidade deles, ou na maioria das vezes eles têm que andar quilômetros para trazer água. E o que eles fizeram foi, esse problema na verdade é resolvido mais ou menos de forma fácil, furando um poço artesiano na comunidade. O problema é que não tem energia elétrica para poder fazer esse trabalho de bombeamento da água. E aí o que eles fizeram, observando o contexto e o público ali? Eles adaptaram um brinquedo eles perceberam, né, que tinham várias crianças ali na comunidade, e adaptaram um brinquedo de gira-gira, aquele gira-gira de playground, de parque, de parquinho mesmo, para fazer esse trabalho de bombear a água do poço que eles furaram até o reservatório que eles instalam na comunidade, e aí eles vendem esse espaço até do reservatório para as empresas que estão interessadas em apoiar o projeto. Então, o custo é irrisório, é coisa de $5 mil para instalar um equipamento desse, e a empresa pode bancar, ou qualquer empresa pode ser patrocinadora de um equipamento desse nas comunidades. Então a gamificação não está restrita à plataforma digital, né? É só observar o contexto e o público ali para a gente poder propor uma solução divertida que funcione para todo mundo. Então, como que funciona? Você tem uma necessidade, você tem um contexto e você tem um público de interesse. E a partir daí você faz o planejamento dessa estratégia em gamificação. E o grande desafio, então, é você juntar tudo isso de uma forma que você realmente proporciona o engajamento desse público de interesse na sua estratégia. Porque o que a gente vê muitas vezes é que você faz uma ação grandiosa, mas essa ação não tem uma estratégia que engaje esses colaboradores a ponto de ter aderência. Sim, a ideia mesmo da gamificação é envolver o seu público, né? Depois que você conhece muito bem quem são essas pessoas, envolver o seu público com uma estratégia, e não só com uma interfacezinha bacana, com animações e estrelinhas pulando, porque só isso é muito pouco para engajar as pessoas. Sem uma estratégia, a coisa não vai andar. E também eu acho que pode ter alguns casos de você juntar o analógico com o digital. Então temos aí, vamos fazer uma campanha de produtividade em vendas, por exemplo. Você pode juntar, fazer uma campanha que contemple numa convenção
parte analógica, estratégias de treinamento ali, e depois levar isso para o digital também. Sim, você pode fazer o contrário também. Tem alguns exemplos, por exemplo, de onboarding, de novos funcionários dentro da empresa. Você pode começar com uma estratégia digital, até na área de recrutamento, até antes de contratar mesmo o funcionário. Você faz uma estratégia de gamificação para fazer esse recrutamento e essa experiência, toda essa narrativa que você constrói enquanto está fazendo o recrutamento do funcionário, você acompanha ele no onboard da empresa e isso segue com ele na carreira dentro da empresa. Então, do digital você traz para o analógico com badges físicos, por exemplo. Os badges que ele ganhou no recrutamento, ele pode ter o troféuzinho exposto na mesa quando ele entrar na empresa, por exemplo. Né? Então você vai amarrando todos os aspectos do contexto ali do funcionário. Porque eu acho que, como é uma tendência a gamificação, estratégias de gamificação, eu acho que vai chegar um momento que as empresas vão ter um posto de trabalho para aquele consultor em gamificação, né? Você, no dia a dia da sua comunicação e das suas necessidades ali, das suas falas como gestor, como líderes ou replicando conceitos que são estratégicos para a empresa, ter um profissional da área de gamificação pensando e focado ali em estratégias outras, né? Lá fora, assim, a gamificação surgiu em 2009 para 2010, mais ou menos, o termo, né, na verdade. E lá fora existe uma figura que aqui no Brasil já tá meio que se consolidando, encaminhando para isso que você falou, que é o gerente de engajamento. Eles chamam de gerente de engajamento lá fora. Que é exatamente a pessoa que é responsável por tocar o bumbo ali da estratégia de gamificação, né? Então ele percebe, ele acompanha, né, as métricas de sucesso da sua estratégia e aciona ou uma consultoria ou a própria empresa da plataforma de gamificação contratada, enfim, aciona quem é o fornecedor responsável para resolver aquele problema pontual ali de queda de engajamento ou de aderência ou algum desbalanceamento no game design que pode acontecer. A gente planeja um game design para funcionar, sei lá, durante 7 meses, por exemplo. E aí no primeiro mês sempre tem um jogador, uma pessoa específica que descobre algum jeito de ganhar mais pontos do que o outro, que você não planejou na hora. Então sempre acontece esse tipo de coisa. Então o gerente de engajamento vai estar de olho nisso e vai ajudar certamente ou a consultoria ou o fornecedor contratado para arrumar, para trabalhar o engajamento dentro da empresa na estratégia de gamificação. E a gente vê que tem muitas empresas que estão usando a gamificação com resultados bem assertivos, né? Então, na verdade, sim, a gamificação ela deixou de ser uma coisa nichada, né? Há um tempo atrás era uma iniciativa de inovação. E hoje grandes empresas já no mercado estão com suas iniciativas de gamificação bem consolidadas. Eu estou falando de IBM, estou falando de Oracle, Accenture, todas essas grandes empresas têm Salesforce, né? Tem alguma iniciativa de gamificação. As empresas já perceberam que isso funciona, que isso engaja, então parou de ser uma coisa tanto deixou de ser o hype, né, no mercado para ser efetivamente uma estratégia, uma ferramenta de estratégia de comunicação dentro das empresas. Legal. Marcel, muito obrigada pela você. sua entrevista, pela sua participação Adorei. aqui no Projic TV. Adoramos. Se você gostou também, adicione o Marcel aqui no LinkedIn e converse mais sobre gamificação. Por favor, assim, eu estou o tempo todo postando coisas sobre gamificação, adoro conversar sobre isso. Quem quiser me adicionar é só pedir lá que eu aceito todo mundo. É isso aí, pessoal. Tchau. Até o Projic TV. Essa caneta ficou linda. Meu filho que adora a caneta.